Nossas Bíblias em Mateus capítulo 5. Eu já preguei em cima desse texto e eu quero ver se eu consigo detalhar um pouquinho mais ele. É um texto bastante lindo, muito interessante, que todo mundo gosta de ler e de pregar. A questão é saber se gosta de viver. Esse é o grande problema. É lindo o tema, é lindo o texto. Diz assim: vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os pobres em espírito. Em outras versões está de espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus. Pois da mesma forma que perseguiram os profetas que vieram antes de vocês, também vos perseguirão. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Isso é para ele, O tema desta mensagem é a felicidade que vem do Evangelho. Porque quando você estuda e pesquisa o que significa bem-aventurança ou bem-aventurados, literalmente diz mais que felizes, né? Quer dizer, é uma felicidade além da conta, sobre medida. Sabe aquele texto de Lucas, se eu não me engano, capítulo 6, versículo 38? Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante. Pois bem. Oi? O tema é a felicidade que vem do Evangelho. E as bem-aventuranças significa isso, mais que felizes, né? É uma felicidade que transborda, ela não só enche, ela transborda. E o texto, ele fala de 9 bem-aventuranças. E curiosamente, Jesus usa como coisas que irão nos fazer mais que felizes, que aparentemente traz tristeza. Você está entendendo? Se você for ler o texto, você vai lendo o texto, você vai ver que muitas coisas que Jesus fala aqui, que vai trazer felicidade, a gente não quer passar. E ninguém quer. Diferentemente do que se prega hoje, né? Hoje em dia se prega que para você ser feliz, você tem que ter muita coisa, você tem que ter um acúmulo de coisas, você tem que ter um casamento feliz, você tem que ter uma casa própria, você tem que ter um carro bom, nada contra. E biblicamente falando, não é pecado que se tenha isso. Mas Jesus, ele traz um discurso completamente diferente da sua época, porque ele queria mudar o foco. Porque o foco dos judeus, como tinha promessa da prosperidade, era a prosperidade. O foco dos judeus era riquezas, era abundância. Então Jesus queria mudar o foco. Ele trouxe um evangelho que também nos dá bênçãos materiais, um evangelho que também nos dá, que abre porta, mas principalmente um evangelho, uma mensagem que vai trazer uma felicidade que não vai depender dessas coisas, que não vai depender disso, porque para muitos pastores, para muitos pregadores, se ele pudesse mudar essas 9 bem-aventuranças, ele iria mudar, né? Bem-aventurado vocês que têm muito dinheiro no banco. Aí a igreja diz: glória a Deus, aleluia. Bem-aventurado vocês que têm um Camaro amarelo. Quer dizer, muitos pregadores iriam, se pudesse mudar, só que não pode, já está escrito, já era, não tem jeito, só se ele fazer uma outra Bíblia para ele. E aí quando a gente lê as bem-aventuranças, né, a gente vê que o reino de Deus é diferente.
daquilo que o homem prega, daquilo que o homem quer, daquilo que Satanás oferece. Lembra lá, quando Jesus foi tentado, numa das 3 tentações, o que Satanás disse? Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Porque Satanás conhece o que é do homem e as coisas que eram do homem. Então, como Jesus veio em carne e era homem naquele momento, ele achou que Jesus estava na mesma dimensão do homem. Não, Jesus estava muito mais superior. Porque o homem acha que para ser mais do que feliz, precisa de tudo que esse mundo dá. Aí Jesus falou: não, claro que não é? É impossível a gente ter a felicidade verdadeira que vem do reino tendo acúmulo de coisas. Ele nos ensina aqui 9 bem-aventuranças que eu quero tentar, de uma certa forma, pormenorizar sem alongar-me na pregação. Eu sou meio comedido, né? Eu não prego mais que 30 minutos quando estou empolgado 1h30. Então eu estou meio empolgado, acho que uns 45, 50 minutos, né? Estou meio empolgado. Na maioria das vezes eu estou menos empolgado, então é meia hora. E ele nos ensina aqui 9 bem-aventuranças, ou seja, 9 coisas que nos faz mais do que felizes. Uma delas é: bem-aventurados pobres de espírito. Bem-aventurados pobres de espírito. O que Jesus quer dizer com isso? Jesus quer dizer que é aquele que reconhece suas limitações e fraquezas. Então ele diz que feliz é aquele, mais do que feliz é aquele que reconhece que é fraco, que reconhece as suas limitações, que reconhece as suas quedas, que num dado momento ele não se coloca como o durão da história, como o super crente, como o super homem, que pode todas as coisas. Chega uma hora que você tem que mostrar quem é. Chega uma hora que você tem que mostrar que é humano e também chora. Porque graças a Deus, aquela época de machismo, né, de que o homem não pode chorar, já não existe mais, né? O homem não pode chorar, né? Às vezes, de uma certa forma, tinha até uma coisazinha, algo de bom, um pouco de bom isso. Porque hoje em dia também, infelizmente, tem muito homem que não só está chorando, como está virando outra coisa, né? Mas tirando isso, né, a gente sabe que o homem também chora, que nós temos debilidades, que nós temos fraquezas. Então Jesus está falando o seguinte: olha, bem-aventurado aquele que reconhece que é limitado nas suas ações, que reconhece que não pode todas as coisas, que reconhece que a tentação está vindo e ele: pai, eu não vou aguentar, Deus me ajuda, Senhor, está difícil. Porque ele sabe que essas pessoas, quando chega a chegar a esse grau de conhecimento, se ele nasceu de novo, ele vai aos pés de Cristo e aí ele busca aquele que pode solucionar as suas fraquezas, aquele que pode dar forças. Porque o que a Bíblia diz? A Bíblia diz assim: diz ao fraco, eu sou forte. Porque na verdade Jesus, ele vai atuar naquele que é fraco. Porque naquele que se mostra infalível, forte, além da conta, esse aí faz as coisas na força do seu braço. Ele acha que pode todas as coisas. Não, eu prego muito bem, então eu vou encher a igreja. Enche, até enche, mas de manipulação, de um falso evangelho, né? Criando coisas e tirando coisas da Bíblia que não existem, até enche. Mas a Bíblia diz que esses que não reconhecem a sua fraqueza, a sua limitação, não vai receber o reino dos céus. Porque ele diz aqui: bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Então você tem um galardão, você que reconhece suas fraquezas, você que reconhece suas debilidades, existe um galardão para você. Essa é a primeira bem-aventurança. A segunda bem-aventurança, que está lá no versículo 4, diz assim: bem-aventurados os que choram, pois serão consolados.
Ou seja, Deus não está alheio aos nossos sofrimentos. Deus, Ele vê. A Bíblia fala que nenhum fio de cabelo cai da nossa cabeça, se não for da vontade dEle. Então você serve a um Deus que toda lágrima que sai do seu rosto, Ele está atento. E aí você pergunta, mas Deus, eu já chorei tanto por causa dessa causa. Deus, eu já sofri tanto por causa dessa situação. Por que o Senhor não me ouve? Por que o Senhor não me escuta? Aí lá em Apocalipse ele diz assim: calma, filho, se eu não resolver agora, eu vou resolver aqui em cima, porque do teu rosto eu vou enxugar toda lágrima. Lembra da parábola do rico e do Lázaro? Quantas vezes Lázaro queria que Deus desse fartura para ele? Quantas vezes Lázaro queria que Deus suprisse todas as necessidades? E Deus supre a necessidade diária. Deus supria a necessidade diária dele. Mas ele de vez em quando tinha que se fazer do rico para conseguir alguma coisa a mais. E aí Apocalipse diz o seguinte, que vai chegar um momento que Ele vai enxugar do teu rosto toda lágrima. Mas parece que você precisa chorar e continuar chorando. Porque pode ser que Ele enxugue aqui em vida, e pode ser que Ele tenha o prazer de te enxugar, te segurando nos braços. Sabe aquele poema muito antigo, que dizem que é até verdade, em que uma pessoa estava sonhando, que estava andando pela praia, e tinha quatro pés, né? 2 na frente, e no sonho, e 2 atrás, e estava sonhando. Só que em um dado momento ele viu que só tinha os deles, só tinha o dele, o outro sumiu, porque ele sabia no sonho que era Deus que estava atrás dele, seguindo, guiando. Então ele se sentiu seguro. Num dado momento ele ficou atordoado, ele ficou: meu Deus, o que eu vou fazer? Eu estou sofrendo muito. Aí de repente Deus falou assim: calma, filha, porque aqueles pés que você viu ali não eram seus, eram meus, porque eu estava te segurando nos meus braços, eu estava te carregando no colo. Ou seja, Deus não está alheio ao teu sofrimento, Deus não está alheio ao teu choro. Tem um salmo que eu amo muito, que diz assim: o coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. Por isso que eu sou chorão, eu gosto de chorar. Felipe fala: eu gosto quando você chora. Porque quando eu nasci de novo, me derramando em lágrimas. Eu chorava muito. Então por isso que você não precisa ter vergonha de chorar. Se você tiver vontade de chorar, pode chorar. Abrir o berreiro. Como criança, tem um hino, né? Como criança, seja como criança, volte a ser criança. E na maioria das vezes a criança só consegue alguma coisa quando chora, não é verdade? Enquanto ela está de bico calado, não consegue nada. Chama a atenção do pai daqui, dali, joga alguma coisa no chão, não é? Chuta a canela do pai, da mãe. Às vezes não consegue nada, mas quando começa a chorar, alguma coisa está acontecendo com meu filho. Deus não está alheio ao seu sofrimento, Ele vê tudo. Ele sabe das suas necessidades, Ele sabe das suas aflições. Vai chegar uma hora que isso vai passar. Como diz alguns, deserto é para passar, não é para morrer nele. Quem é a geração de Caleb e José passa pelo deserto. Terceira bem-aventurança: bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Ou seja, somos todos desiguais, ninguém é melhor do que ninguém. Não é o fato de eu ter um título de pastor, que eu sou melhor do que você, que não é pastor. A Bíblia diz que nós temos que considerar os outros melhores que nós, maiores que nós. Ou seja, quando você é humilde, quando você não tem esse negócio de querer ser maior do que ninguém, a Bíblia diz que tem um galardão, que tem uma herança para você, pois vocês receberão a terra por herança. Ou seja, nós, aqueles que são humildes, receberão a terra por herança. Lá quando Jesus voltar com a sua igreja, depois que passar a tribulação,
A Bíblia diz o quê? A Bíblia diz que vai ter um reinado de 1000 anos, e nesse reinado de 1000 anos vai ser eu e você que estaremos lá reinando. Então aqueles que foram humildes irão reinar sobre 10 cidades. Toma, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito colocarei. Toma, 10 cidades para você reinar. Ou seja, você vai ter como herança a terra. Igual. Ninguém é melhor do que ninguém, ninguém é mais ungido do que ninguém. Cada um tem a sua função no seu reino. E a Bíblia diz que aquele que acha que aquela função é menor, muito pelo contrário, é muito mais importante do que a outra. Por isso que o apóstolo Paulo ensina lá em 1 Coríntios: olha, aquele que é ouvido, não queira ser olho, porque a função dele é ser ouvido, né? Aquele que é dedinho do pé, né? Não queira ser cabeça, porque a função dele é ser dedinho da cabeça. E esse dedinho da cabeça, esse dedinho do pé é que está fazendo o corpo inteiro não cair, porque é ele que está equilibrando tudo. Parece que não faz falta nenhuma, mas se ele sair, faz falta para o corpo inteiro. O corpo inteiro sente. Você, Deus sente. Então, os humildes de coração são aqueles que são todos iguais. Eu não posso ter a ideia de que eu sou superior a você porque eu canto melhor do que você, ou porque eu prego melhor do que você, ou se essa igreja, antes de Jesus voltar a crescer e tiver milhares de membros, não, essa igreja é melhor do que a outra porque o outro só tem 50, só tem 30. Não! O reino de Deus não é dessa forma. O reino de Deus é diferente, muito diferente. É por isso que Jesus sabiamente disse assim: olha, aonde tiver 2 ou 3 em meu nome, ali eu estarei. Porque está arriscado ele estar numa igreja com 3 pessoas do que numa com 10 mil. Porque vai depender muito da humildade. Vai depender muito de como aquela igreja está vivendo o Evangelho. Quem está entendendo, diga amém. A quarta bem-aventurança é: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Essa bem-aventurança está falando de santificação, porque sem ela ninguém verá Deus. E quando você lê o texto, dá a entender que justiça está falando de medida, né? Ou seja, eu sou justo porque eu não roubo de ninguém. Eu sou justo porque se alguém me der um troco a mais, eu vou devolver. Isso também está embutido dentro do tema sobre justiça. Mas ele abrange muito mais do que isso. Justiça significa ser justo. Justo significa ser santificado. Santificado significa ser santo. Então, bem-aventurado é aquele que anda em santidade, em todo o seu procedimento, em toda a sua maneira de falar, em toda a sua forma de agir. Se você xingava, não xinga mais. Se você adulterava, não adultera mais. Se você mentia, não mente mais. Se você vivia com os nervos à flor da pele, e a gente sabe que todos nós temos uma característica maior, né? Eu sou mais quieto, né? Eu sou mais tranquilo, mas tem gente que tem essa impulsividade. Você vai fazer de tudo para ter o domínio próprio, a ponto de se santificar mais e mais nessa área. Então o texto que diz, a quarta bem-aventurança diz que quando você tem sede de justiça, você vai ser satisfeito. Ou seja, quanto mais santo você quiser ser, mais santo você será. Quanto mais vontade de seguir Deus em todos os seus caminhos, em toda a sua santidade, mais perto dele você vai estar. A Bíblia diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Então vai chegar uma hora que você não vai se reconhecer. As pessoas que olharem para você não vão te reconhecer. Aquele ali era fulano, meu Deus, como mudou. E não é fácil, porque essa bem-aventurança aqui requer muita mortificação da carne. Não é fácil.
coisa, igreja não é lugar de perfeitos. Não é lugar de perfeito. Igreja é lugar de quem busca a perfeição. Há uma diferença muito grande nisso. Porque perfeição só quando isso que é corruptível, eu gosto muito desse versículo, se revestir da incorruptibilidade. Quando isso que é mortal, se revestir da imortalidade. E aí vai chegar uma hora que não vai ser tragada, foi a morte na vitória. Porque quando chegar esse momento, aí sim vai chegar o clímax da perfeição. Fora disso, estamos buscando a perfeição. Deus falou para Moisés, Deus falou para Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. O apóstolo Paulo se cobrava o tempo todo, olha, eu esmurro a minha carne todos os dias. E é verdade, todos os dias temos que bater nela. Meu Deus, eu tratei minha esposa desse jeito, eu não podia. E eu pesei a mão no meu filho. Meu Deus, eu sei que ele até merece. Ele está até com 20 anos, ele até merece mais surra. Mas calma lá. Pera lá, não é bem assim, tem que ter uma dosagem. Então, por isso que é importante a palavra, você estar sempre nos cultos. Porque às vezes a gente esquece, a gente já tem 10 anos de crente, 15 anos de crente, 20 anos de crente. Aquela busca pela justiça, pela santificação já não está tão mais intensa. Aí vem alguém que é menor do que vocês aqui, lembra? Opa, eu tenho que voltar. Sabe aquele primeiro amor? Eu tenho que voltar. Estou precisando subir os montes. Que pena que domingo eu vou estar trabalhando, mas eu queria estar lá. Meu Deus, eu já estou um tempinho que eu não subo o monte. Então, a santificação é isso, bem-aventurados, porque vocês serão saciados. A quinta é algo muito interessante, ele diz assim, bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Em outras palavras, é sentir a dor da miséria dos outros, porque misericórdia significa córdia, é coração, e miséria não já diz miséria. Você sente uma dor pela miséria do outro. Por isso que o termo é misericórdia. Ninguém sabia disso. Significa isso, você sente a dor. Lembra quando vocês foram visitar aquela irmãzinha lá que estava... Quer dizer, vocês tiveram misericórdia. E aí o texto diz assim, olha, bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Porque a lei da semeadura existe. A Bíblia diz que tudo aquilo que você planta, você colhe. Se não for através daquele por quem você está tendo misericórdia, vai ser através de Deus. De alguma forma você vai colher. Então a bem-aventurança diz isso, mas é difícil às vezes você ter misericórdia, dependendo da pessoa. É muito difícil. Um filho que teve um pai que o espancava, que nunca falou eu te amo, que era uma pessoa assim que espancava a mãe, que bebia. Você falar de misericórdia para essas pessoas é complicado. Por isso que eu falei aqui antes que a felicidade que é do Evangelho, do verdadeiro Evangelho, é diferente. Porque essa misericórdia aqui traz à tona uma questão, uma coisa chamada perdão. Está tudo embutido ali, olha. Se você não tiver essa bem-aventurança, o texto aqui é claro em dizer, se você tiver essa bem-aventurança, você também vai ter misericórdia. Lembra da oração? Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. Porque quem nos ofende, quem nos bate, quem nos agride, está miserável, está em pobreza espiritual e não sabe. Você que é mais rico que ele, você perdoa. Você usa de misericórdia. Você vê a miséria daquele homem, daquela pessoa que está te maltratando. Meu Deus, que tristeza. Eu vou perdoá-lo porque ele merece. Sabe aquela história que é uma grande verdade? E é uma das maiores verdades que eu já li na cultura do Facebook, né?
que diz assim, mas foi o pastor Cláudio Claro que falou isso, se eu não me engano, que diz assim, que aquele que não perdoa é tomar veneno esperando que o outro morra, porque na verdade ele não vai poder obter aquilo que ele não está dando. Então isso é muito interessante. A outra bem-aventurança, que é a sexta, essa é uma das mais lindas, que diz assim: bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Sabe o que significa ser puro de coração? Puro de coração significa não ter maldade na alma. É uma pessoa pura, inocente, uma criança, alguém que você espizinha, que você pisa, que você faz de tudo para ela sair do sério, para ela sentir raiva de você, e ela te ama mais ainda. Quanto mais você pisa nela, mais ela te ama. A pessoa pura de coração. Aí eu lembro do Salmo 15: Senhor, quem habitará no teu santo monte? Quem entrará no teu santo lugar? Aquele que é puro de mão, aquele que é limpo de mão e puro de coração. E aí vem um dos maiores galardões que um homem pode ter. Essa pessoa vai ter a capacidade e a oportunidade de ver Deus. Só quem vê Deus, segundo a Bíblia, são os querubins, são os serafins, são os 24 anciãos, os 4 seres viventes. Você sabe o que é isso? Você vai ver Deus. E uma das minhas orações nos meus primeiros anos de convertido era: Deus, eu quero te ver. Quando lançaram aquele hino, eu quero te ver. Gente, como eu cantava aquilo? Eu me derramava. Pai, eu quero te ver. Ninguém quer morrer, claro, tem que morrer para ver Deus, né? Mas pai, eu quero te ver aqui, sabe? Assim, pai, eu quero te ver. Morrer não, mas eu quero te ver. Nem que sabe em visão, nem que sabe em sonho. Porque os puros de coração são aqueles que têm a sua alma pura, limpa. Ela é inocente, não tem as suas mãos manchadas de sangue. A sétima bem-aventurança, falta pouco para eu terminar, diz assim: bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Quem busca a paz é um legítimo filho de Deus. Aqui está dizendo que todo aquele que gosta de guerra, que ama contenda, que ama a briga, esse corre o risco de não ser filho de Deus. E a pior coisa que tem é não ser filho de Deus, porque só entra no céu quem se transforma em filho. O que diz lá em João 1,12? Veio para o que eram seus, veio para o que era seus, mas os seus não recebeu. Mas a todos quantos recebeu, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então todo filho de Deus é pacificador. Todo filho de Deus tem paz, promove paz, não promove guerra. Glória a Deus. E aí o que mais a gente vê é isso, quer fora, quer dentro. Poxa, mas então o que eu vou fazer? Meu amigo, você está em busca. Já que você não é, continue buscando. Vai chegar uma hora que você vai conseguir ser. Oitava bem-aventurança diz assim: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Aqui eu quero me deter um pouquinho mais. Quem vive o verdadeiro evangelho, Satanás nunca o deixará de lado. Quem vive o verdadeiro evangelho, Satanás vai persegui-lo o tempo todo, de diversas formas. Ele vai inventar 1001 formas de te perseguir. E
E aí eu pergunto, quem é que quer ser perseguido aqui? Ninguém, nem eu. Ninguém. Porventura alguém ora a Deus pedindo um câncer? Não. Porventura alguém ora a Deus pedindo um desemprego? Não. Porventura alguém ora a Deus pedindo um divórcio? Não. Porventura alguém ora a Deus pedindo um filho fora da presença de Deus? Fique viciado? Não. Mas o texto aqui diz que bem-aventurados os perseguidos, porque na maioria das vezes coisas acontecem na sua vida porque Satanás está te perseguindo. Está querendo ver até onde você vai com o seu amor a Deus. Está querendo ver até onde você consegue adorá-lo, como Paulo e Silas, no meio de tribulações. Então vem a perseguição. Satanás ataca e atua na sua ferida. Pega lá, olha, naquilo que você mais ama. E o texto aqui diz que essas pessoas, curiosamente, é mais do que felizes. Pode. Ninguém quer isso. Ninguém quer. Mas esse é um dos textos mais lidos, mas pouco desejado. Deus não está falando aqui para você pedir perseguição. Jesus está falando o seguinte: não tem jeito, isso vai acontecer. A Bíblia fala assim, Jesus fala: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. O que Jesus está falando aqui é o seguinte: vai chegar uma hora que você vai ser perseguido. Vai chegar uma hora que o vizinho vai cismar com a sua cara e você não vai saber por quê. Vai chegar uma hora que o patrão ou o gerente vai fazer de tudo para te mandar embora, e você está lá, você chega cedo, você sai na hora, você faz o seu serviço, mas meu Deus, o que está acontecendo? Oxalá, eu sou até dizimista da sua casa, sou até ofertante agora, até permissivo. Não era para estar acontecendo isso comigo. Quem vive o verdadeiro evangelho, Satanás nunca o deixará de lado. Você vence, consegue conquistar paz, consegue conquistar vitória, depois de um certo tempo está ele lá de novo. Foi assim com Jesus, meu querido. Você pensa que Satanás deixou Jesus de lado quando ele foi tentado no deserto? Não. Nas últimas 24 horas ele estava lá no Getsemane, tentando Jesus para que ele saísse do propósito dele. E a dor, o sofrimento era tão grande, era tão intenso, que a Bíblia diz que o estresse daquela angústia tão terrível, diz os cientistas, criou rupturas nos vasos sanguíneos, nos capilares, e ele suou sangue. Que Satanás estava lá tentando. Aí Jesus falou assim: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Eu não aguento mais, eu não pedi isso, foi o Senhor que me ofereceu e eu aceitei. Mas ele disse assim: faça-se a tua vontade, mas não a minha. Porque vira e mexe, meu querido, Satanás vai levantar céus e terra contra você e contra mim. Muitos estão aí afastados porque um dia não aguentou a perseguição do nosso inimigo. Muitos. Às vezes coisa boba, coisa assim que você olha assim: meu Deus, por que aquele camarada saiu da igreja? Não tinha motivo, não tinha porquê, não aguentou a perseguição e foi embora. Nesses últimos dias as perseguições estão se tornando terríveis e de uma forma inimagináveis. Ele vai colocar na sua vida diversas coisas para que você largue o Senhor. O nono e último, e a nona última bem-aventurança diz assim: bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem
e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês, alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus. Quem não se envergonha do Evangelho, quem não tem vergonha de carregar uma Bíblia no braço, de falar de Jesus, sofrerá perseguição, calúnias se levantarão, pessoas dizendo coisas a nosso respeito que a gente nunca imaginou fazer. E a pior coisa que tem é quando alguém é preso inocentemente, não é verdade? Não existe coisa pior para aquela pessoa, quando aquela pessoa é confundida com alguém e ela é presa por uma coisa que ela não fez. A mesma coisa quando alguém fala algo de nós que nós não fizemos. Somos inocentes na história. E o texto diz que ia chegar uma época, já está chegando, que haveriam situações de grande perseguição, de grande calúnia por causa disso. Vocês carregarem o nome do Evangelho. Mas o que Jesus fala? Jesus diz assim: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Não fique espantado com a ardente perseguição que está vindo nos últimos dias. Antes do arrebatamento, provavelmente a gente ainda pega um pouquinho, nós já estamos pegando um pouco dele. Nos países da Europa, por exemplo, o crente não pode ser mais crente como nós somos aqui no Brasil. As pessoas estão sendo presas lá por estarem pregando o Evangelho. Muitas pessoas estão sendo caluniadas por estarem falando do amor de Cristo. Então no Brasil também, isso está chegando, aos poucos, mas está chegando. E ele diz aqui que é grande o galardão, é um galardão enorme, muito grande. Eu estou terminando esta mensagem para dizer o seguinte: a felicidade que vem do Evangelho, a verdadeira felicidade que vem do Evangelho, é uma felicidade que nos custa a renúncia do nosso eu, que nos custa a renúncia da nossa vontade, que nos custa a renúncia do nosso ser. Esse é o verdadeiro Evangelho de Cristo. A verdadeira felicidade é você continuar com a tua esposa mesmo você não gostando mais dela, ou você continuar com o teu esposo mesmo você não o amando. Porque hoje em dia tudo o mais importante é ser feliz. Já que o mais importante é ser feliz, eu não sou mais feliz com a minha esposa ou com o meu esposo, eu vou largá-la. Não, a Bíblia não diz isso. Não é isso que o Evangelho do Senhor Jesus nos ensina. Porque se você não quer mais ficar casado com a tua esposa, é porque você perdeu o mais importante dos amores, que é o amor ágape. O amor ágape é o amor que suporta todas as coisas. E se você deixou de amá-lo ou deixou de amá-lo, dá um jeito, volta a amar. Porque nós entendemos que está chegando os últimos dias, e os últimos dias diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria pela igreja, esfriaria por Jesus, esfriaria pelos nossos filhos, esfriaria pelos nossos esposos, pela nossa esposa, ou seja, o nosso amor iria esfriar. Nós não iríamos mais amar os nossos filhos como amávamos, intensamente como amávamos antes. Mas Jesus, eu já estou terminando, está levantando uma igreja que vai restaurar a necessidade de buscá-lo em qualquer tempo, em qualquer hora e de qualquer forma. Vamos ficar em pé. Eu quero terminar dizendo o seguinte:
bem-aventurança aqui, mais que felizes, nós até podemos tê-las alguma ainda em vida. Algumas delas nós ainda podemos tê-las em vida. Mas eu quero te falar uma coisa. A maioria delas, Jesus está falando pós-vida. A maioria dessas bem-aventuranças mais que felizes, Jesus está falando pós-vida. Porque Jesus era Deus e Jesus sabia que nenhuma promessa de felicidade aqui na terra conseguiria ser permanente. Nenhuma. Você pode estar bem numa situação de sua vida, você está feliz e aberto naquela situação. Eu estou feliz e aberto no meu casamento. Meu Deus, eu estou feliz e aberto com a minha esposa. Oh, que bom, que maravilhoso. De repente estoura um outro problema numa outra área que vai te trazer tristeza, que vai te trazer angústia. Então Jesus, sabendo disso, ele falou assim: eu tenho uma coisa melhor para vocês. Mas para você tê-la, você vai ter que provar que merece. E a única maneira de você provar que merece é quando passar por essas coisas todas, vocês continuarem firmes. Continuarem firmes. Sem se mover nem para a direita nem para a esquerda, mas seguir o alvo que é Jesus. Essa é uma igreja que acredita que o arrebatamento de Jesus está próximo, que não vai ficar frustrado se ele não vier daqui a 20 anos. Se daqui a 20 anos nós estivermos aqui ainda, estaremos pregando a mesma coisa se nós estivermos vivos, como pastores aqui. Mas queremos preparar você para o dia do arrebatamento. Eu não sei como está o seu coração, mas hoje eu não sei se era saudade dessa igreja, mas eu senti o Espírito Santo nesse lugar. Eu senti a unção de Deus neste lugar. Deus quer curar. Deus quer curar. Deus quer libertar. Deus quer salvar. Deus quer derramar óleo de alegria, unção de alegria. E Ele quer mostrar para você que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para a sua igreja. Eu não sei quanto a vocês, mas eu espero esse dia ardentemente. Feche seus olhos. Vamos estar adorando agora.